coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais. A gente está aqui em Salvador e hoje o objetivo é, como sempre, né, trazer clareza, limpar os óculos para que a gente consiga de fato enxergar. Provavelmente eu e Cida a gente vai fazer algumas provocações aí sobre padrões, sobre pré-queda, para que os anfitriões daqui da Bahia de Salvador possam cada vez mais ir mais longe. Eu estou muito feliz, eu estou muito animada. É a segunda edição do Anfitrião na Estrada, hoje aqui em Salvador, Bahia. Já sei que está lotado, o pessoal está super animado também. Eu sempre que tenho esses encontros, eu me emociono muito, porque é um momento de conexão, é um momento no olho, é um momento de tirar dúvida, é um momento de trazer muita clareza para todos os anfitriões, para que a gente faça com que a nossa mensagem chegue ainda melhor em todos os lugares. Então eu fico sempre muito emocionada e muito feliz de estar dividindo esse momento com todo mundo aqui. Boa noite! Essa é a minha energia. E aí, estão animados? Boa! Que felicidade estar aqui com vocês, estar dividindo esse Anfitrião na Estrada, segunda edição. Estou muito feliz, de verdade, muito animada de conhecê-los, de estar mais próxima. Hoje nós vamos ter um momento muito especial, então não tem slide, não tem palco, é olho no olho, é aproximação, é tirar dúvida, é falar, é pense comigo, é fazer tudo aqui. Então, a gente não quer ir para o lugar de palco, né, Jordão? De apresentar slide, todo mundo sentado quietinho, não é isso. Então, acho que é justo. Então a ideia hoje é que vocês se conectem, que vocês se aproximem, que vocês se conheçam, que vocês troquem telefones, que vocês troquem experiências, para que vocês possam levar ainda mais longe a mensagem, para que quebrem os muros, para que vocês se conheçam de verdade e para que os próximos eventos não precisem da gente, que vocês continuem fazendo assim como fizeram no Efeito Paralelo, que foi linda demais, né? Parabéns por tudo, por toda a organização, disposição. Foi lindo, foi lindo, foi lindo. Então, o evento é para vocês, então vocês podem ficar à vontade, vai lá fora, pega alguma coisa, volta aqui, come, senta, conversa, e aí a gente vai, tem nada planejado, ensaiado, e a gente vê o que dá aqui. E aí eu trouxe comigo meu casca de bala. Eu vou dar uma nova chance para eles. Eu vou dar uma nova chance. Eu vou fingir que eu tô entrando assim para ver se... Porque eu acho que é assim, né? Mulheres valorizadas. É sobre isso, assim. Para mim é ter a oportunidade de estar aqui com vocês, entendendo mais como é que... Que voz! Se comporte! Se comporte! Não deixa o menino envergonhar. Essa voz que vai concentração da gente total. Vocês se comportem. Vou deixar a Cida falar mais, então. Justo. Mas é isso, gente. O objetivo aqui é vocês se conectarem, a gente se conectar com vocês e entender de fato como é que toda essa construção chega do lado de cá e como é que ela pode se repercutir muito mais longe, né? É isso, meu amigo. Bora pra cima. Então, bora. Então, a ideia é a gente de verdade conversar, trocar, falar, brincar, dar risada, chorar, quem sabe. Então, não tem nada de verdade ensaiado. Então, em algum momento a gente vai fazer celebre, em algum momento a gente vai ir para alguns lugares, vamos ver o que vai dar. Eu sempre gosto de trazer aqui no Anfitrião na Estrada um tema que a gente está falando muito agora e cada vez vai falar mais,
E eu estava até falando com o Jordão, eu estava me arrumando hoje, falando, para mim, se a gente conseguir entender esse ponto, eu sou muito prática, né? Então quem está aqui sabe que eu sou muito prática, muito rápida, muito agitada. Então, para mim, se a gente consegue entender a utilidade do problema que a gente vive, acabou. O perfil controlador, ele acabou. Se eu consigo de fato entender a utilidade do problema, a nossa vida ela realmente avança. Então eu queria começar falando com vocês sobre isso. O que vocês acham? Faz sentido? Boa. Pode ir falando, tá? Eu acho que o lugar amigo inicial legal é tentar entender um pouco onde vocês estão em relação a isso. Tipo, se todo mundo aqui está na mesma página. Vocês entendem que todo problema tem uma utilidade? Sim. Consegue entender qual a utilidade? Nos outros é mais fácil, né? E sabe por que é mais fácil nos outros? Porque não é a gente que vai ter que resolver. Parece óbvio, mas é verdade. Porque quando eu falo assim, olha, né? A gente vai, faz toda a construção e fala, tá claro, é isso. Por quê? Para que essa pessoa resolva, ela vai ter que mexer em relações, vai ter que colocar alguns limites, enfim, vai ter um caminho. E quando a gente fala assim, eu recebo muito no direct, eu consigo enxergar nos outros, mas eu não consigo enxergar em mim. Por quê? O enxergar em mim me faz ter com que eu resolva, eu tenho que resolver aquilo. E quando eu vou para o resolver, eu vou para o lugar de confrontar. Seja eu me confrontar, e dói também, né, Jordão, se confrontar. Quando você de fato está disposta a resolver e quando você se confronta, dói olhar. Dói olhar e falar, problema sou eu, então não era ele que eu falei que era o tempo todo? E agora? Ou entrar em relações que você fica com uma expectativa, fica apreensiva, fica com medo. Por isso que é mais difícil enxergar na gente e mais fácil enxergar no outro. E quando a gente começa a ter essa clareza, você já sabe que vai ser assim. Então você já fala, opa, eu já sei que vai ser difícil enxergar em mim. Então, peraí, deixa eu cutucar um pouco mais aqui. Faz sentido aí, meu amigo? É bem por essa linha, porque eu e a gente conversa muito sobre isso, né? A gente tem separado em 3 partes. Primeiro, entende a gente todo é o problema. chato, porque tudo que acontece a gente fica assim, Pré-queda não é? Por que você precisa permitir ou prefere? Qual é o impacto? O que aconteceu que a gente falou isso hoje? Não foi ontem, né? Que o seu terno lá demorou. Não, aí eu falei assim, você resolve essas pré-quedas que eu não vou pegar avião com ninguém que não resolve esse negócio, né? Ele já resolveu. Eu falei, então tá bom, a gente pode ir junto. Agora a gente pode viajar, né? Primeiro, todo problema tem uma utilidade. Segundo, como é que eu identifico a utilidade do meu problema? Terceiro, como é que eu acabo com ela? Então, a gente tem pensado nessas 3 etapas. E aí foi o que a Cida falou. É sobre o custo relacional que você vai ter para mudar isso. E aí a questão é, como é que eu identifico a utilidade do meu problema? Porque meu problema é óbvio. Mas como é que eu entendo? Porque aí é o ponto cego, né? Só que o ponto cego não é só o que você não viu ou o que você também não quer encarar. Porque quando você enxerga a utilidade, é o tal do ponto cego. Porque o problema ele já está ali, ele já aconteceu. O carro já bateu. O negócio já tá, eu já caí no golpe. Ali já é o problema. Não tem mais o que fazer, concorda? Aconteceu. Agora eu preciso de fato entender por que eu precisei permitir ou preferir. Então, toda vez que vocês estiverem passando por um problema, seja qual for, gente, qualquer coisa, para e pense um pouquinho. Por que eu preciso, permito ou prefiro viver essa situação? A situação, ela é só a pontinha do iceberg. O problema do problema está aqui. Então, é o parar de verdade, dói fazer isso, não é na hora que vem a resposta. E se questionar, por quê? Porque quando você vai descendo, que você vai começando a entender, você fala,
É naquela hora que dói, é na hora que dá dor de barriga, é naquela hora que você fala, não quero olhar para esse lugar. Será que é isso? É. É nesse lugar. Então, toda vez, olha o impacto que tem. Trazer uma situação minha, que eu até falei na reunião de, sei lá qual. É que eu falo pouco, né? Eu caí de bicicleta, tem, sei lá, uns 20 dias. Foi na dos anfitriões, né? E aí, na hora, até o Jordão brincou, né? E essa pré-queda aí? Eu falei, tô avaliando o impacto. E não teve impacto até o momento, não impactou exatamente nada. Não parei, nada. Então, não é uma pré-queda. Então, quando eu estico a corda, certo? Quando você quiser falar, senão eu não deixo. Qualquer coisa eu te interrompo. Tá bom. Então, assim, quando a gente estica a corda, rumo aqui ao meu sonho, estiquei a corda, seja qual for o passo que eu dei. Eu já tenho que estar preparado porque coisas vão acontecer. E quando as coisas vão acontecendo, eu vou avaliando o impacto dessas coisas. Então vamos lá, o que está no meu sonho? Eu quero ser uma grande mentora, eu quero estar mais perto de vocês, eu quero ter mais o Jordão aqui com a gente em todos os lugares, eu quero ter muitas outras Cidas e Jordões em todos os outros lugares. Então, a gente... E aí, para isso, tem muita coisa que vai acontecendo aqui. A gente está do lado de cá junto. Gente, a gente está regravando todo o Marca Paz. Vocês não têm... Eu vou até chorar se eu falar. Spoiler eu choro leve, nas né? gravações. Hã? Spoiler de leve. Segredo nosso. Não está sendo transmitido. Que bom que a Jaque não sabe. Gente, ela não precisa saber, tá? Tá ficando a coisa mais linda do mundo, tá ficando singular, tá ficando muito mais prático. Depois é outra pauta. É muita coisa para falar. Você com sua falinha de carioca. Então, a gente tá esticando a corda. Gravando um monte de coisa, construindo um monte de coisa. Quando eu coloco lá na minha agenda, validando o conteúdo, estudando, é validando as gravações, falando, tem que regravar, não ficou bom isso, bora olhar para esse outro lado, vamos trazer tal conteúdo, vamos falar de tal coisa. E aí, quando eu caí, ele falou, qual é o impacto? Eu falei, por enquanto, nenhum, estou observando. O que seria um problema? Putz, se eu tivesse deixado de gravar, se tivesse me causado um dano maior, se tivesse me afastado do meu sonho. Tá fazendo sentido? Sim. Não me afastou, não aconteceu nada. Então, não é uma pré-queda. Agora, pode falar. Você não usou o problema, né? Não usei. Não teve utilidade, né? Então, quando a gente encara tudo, qualquer coisa, pense em qualquer coisa de problema que vocês estão passando e vai para esse lugar. O que está acontecendo nesse momento? Por que eu preciso, permito ou prefiro viver essa situação? O problema, eu estou desempregada, é a situação agora. Mas por quê? Quais são os movimentos que vocês estão fazendo? Para onde vocês estão indo? Por que será que não está aparecendo nada? Por que será que eu fiquei estagnada? Qual é o teu sonho? Isso te afasta ou te aproxima do meu sonho? Por exemplo, já chego em você. Por exemplo, eu quero ser fazer o meu caminho de volta e o meu caminho de volta é não trabalhar. É um exemplo. Putz, fiquei desempregada, mas não era agora. O que eu tinha acordado com o meu marido é que a gente ia se organizar, ia viver mais um pouco assim e tal, e sei lá, o ano que vem a gente ia fazer isso. Só que agora eu não consigo trabalho, eu mando currículo, eu faço tudo e não aparece. Opa, qual era o teu sonho? Peraí, deixa eu ver aqui. Então a gente sempre olha mais profundo. O problema é o problema, é a situação agora. Estou doente, descobri um câncer. É o problema, esse é o problema. Pô, mas o que tem de bom em ter um câncer? Cada um vai ter a sua percepção. Vai ter gente que inconscientemente entendeu que para ter cuidado e atenção é só vivendo
tendo uma doença, um câncer. E se você não enxerga a utilidade, porque se você pegar qualquer uma aqui, as nossas situações, tivemos sinais menores antes, né, Jordão? Mas a gente ignorou. E o problema precisou ficar muito maior para que realmente eu enxergasse. Então, quando a gente olha para esse lugar, o câncer é um problema que a pessoa está vivendo agora. Mas por que será que ela precisou, permitiu ou preferiu viver este câncer? Esse câncer aproximava ela ou afastava ela do sonho dela? Quando a gente vai para esse lugar, é dolorido pra caramba. Mas você encontra de verdade a utilidade ali. O porquê que aquela pessoa precisou viver aquela situação. Então, qualquer coisa, avalie o impacto. Não é para hipersignificar e ficar louca do rolê, né? Mas é para avaliar o impacto. Ah, a caneta caiu no chão, é para queda? Teve impacto? Não. Teve, eu fui pegar a caneta, caí, tive um galho na cabeça. Opa, tá desproporcional. Então, sempre olhem para este lugar. É onde, de fato, eu saio da estagnação e eu começo a avançar, porque eu trago o racional. Ai, mas eu entrei na aliança e tudo começou a piorar. Opa, o que é esse tudo, né? E aí, quando você vai olhando, a maioria das pessoas que nos chamam para pedir apoio, trazer situação, omite informações. Mas por quê? Porque, no fundo, essa pessoa está evitando olhar para o que realmente ela vai ter que resolver. Teve uma pessoa, um homem que me chamou no direct esses dias, eu até mostrei para o Jordão. Ele trouxe toda a situação da vida que ele estava passando, todas as dificuldades, e só trazendo o que estava passando, né? Eu falei, tá bom, eu entendi o que você está passando, mas o que você está tentando? Qual é o seu sonho grande? O que você já fez? E fui fazendo as perguntas clássicas, né? Aí eu mostrei pro Jordão, falei, olha aqui. Aí ele respondeu assim, nossa, achei que eu estava pedindo apoio para alguém experiente, que eu não seria tratado dessa maneira. Falei, você supôs, né, querido? Exatamente. Então, quando nós estamos atentos, você olha até e fala assim, opa, peraí, entendi aqui, caiu uma ficha, eu entendi, olha como eu me comporto. Quando a gente está atento a tudo, a gente começa a nos perceber de uma forma muito diferente, que você começa a olhar assim, olha qual é o meu comportamento aqui, esse é o meu padrão. Quando fala assim, eu não sei qual é o meu padrão, este é o seu padrão. Olha como que você se comporta nas situações. Então, quando a gente de verdade está com os óculos da aliança e atento a tudo, qualquer coisa a gente está assim, ó, por que está acontecendo isso? É pré-queda, não é? Por que eu preciso? Me afasta ou me aproxima? Eu resolvo rápido ou o que faz? Tem um ponto aí que é o quê? Se o problema ele tiver uma utilidade para você, ele não tem como não se manter na sua vida. Então, o que acontece é que é isso que a Cida está trazendo. A gente normalmente vai olhar sempre para o lado negativo de um problema e sempre para o lado positivo de um avanço. Mas a gente não olha para o lado positivo de um problema e para o lado negativo de um avanço. Se vocês fizerem essa inversão, fica muito fácil enxergar. Que é o que de bom acontece e o que de ruim acontece. Não, por favor, repete. A gente nosso olha... filósofo. Ele é o máximo, né? Normalmente, a gente olha para o lado negativo do problema e para o lado positivo do avanço. Mas a gente não olha para o lado positivo do problema e para o lado negativo do avanço. É quando a gente fala assim, ó, o que de bom acontece quando você resolve o seu problema? É fácil de falar. Nossa, se eu ganhar mais dinheiro, eu vou viajar, eu vou comprar uma casa, eu vou comprar roupas, joias, isso é tudo de bom que vai acontecer. É fácil eu falar o que de bom acontece, mas o que de ruim acontece se você resolve o seu problema? O que de ruim acontece se eu resolvo o meu problema? Poxa, se eu resolvo o meu problema, o que de ruim acontece? Eu tenho que voltar para aquele trabalho que eu não gostaria, eu tenho que... eu posso ser exposta por alguma falha, eu vou ter que assumir uma responsabilidade que eu tô com medo.
E aí cada um vai ter a sua percepção, dependendo do que está vivendo ali. E descobrir, ele está há mais tempo ali, mas descobrir o que de ruim acontece quando você resolve um problema é difícil, porque você fala, cara, não tem nada de ruim. Se eu me curar desse câncer, não tem nada de ruim. Mas é isso mesmo, meu marido vai embora, eu vou ficar sozinha de novo, eu vou ter que voltar. Aí cada um vai ter que cutucar para entender. E quando você está imerso no problema, você está lidando com emoções. É difícil mesmo você conseguir trazer para o racional. Por isso que o grupo faz a total diferença. E, gente, isso daqui que a gente está fazendo é um Pense Comigo. E aí, qual que é o ponto? É a sua percepção que importa, não é a minha. Eu tenho que... Por que às vezes as pessoas falam assim, do anfitrião, eu tenho medo, eu não vou conseguir fazer um Pense Comigo, porque tá achando que é um jogo de adivinhação. Mas não é a sua percepção. Mas até ontem, brincando, que ele falou assim, falei, resolveu a pré-queda? A gente brincando, era meia-noite e pouco, né? Aí ele falou assim, era uma coisa boba, resolvi. E pode parecer bobo, pode parecer pequeno, mas é alguma coisa. E a gente precisa olhar para isso, porque daí aqui eu não preciso que fique maior para enxergar de fato, entende? Aí eu falei assim, não tem como. Se vocês estão juntos, precisa alinhar e entender para onde vocês estão indo. Mas é que a nossa teia tá bagunçada. Não tá bagunçada, a teia de vocês tá junto. Se vocês decidiram, estão casados há sei lá quantos anos. Eu falei, entende que quando você escolhe estar junto com alguém, a teia tá junto. A pré-queda de um vai impactar, obviamente, no outro. Mas como é que eu faço para não ter? Não é não ter, eu tenho que entender de fato para onde eu estou indo. E quando é o casal que está aqui, é muito mais fácil de enxergar tudo isso. Então, para onde nós estamos indo? O que nós estamos construindo? Então, por exemplo, não sei se vocês viram que meu marido, a gente comprou um carro, né? Um carrão que ele queria, um grande sonho, até gravei áudio sobre isso. Quando a gente estava nesse processo, foi assim, todo mundo preparado para a pré-queda? Estamos atentos? Tem alguma coisa aqui que a gente precisa alinhar? Minha sobrinha tá grávida, eu achei tão bonitinho. Ela falou, tia, não é um Pense Comigo que eu quero fazer um check. Eu falei, um check? Eu quero até gravar um áudio sobre isso. Eu falei, como assim? Né? Eu já entendi, mas falei, deixa eu ver o que ela vai falar. Eu quero que você só me ajude a entender se tem algum ponto cego aqui, porque eu não quero que aconteça nada de errado no parto. Nessa situação eu já resolvi isso, eu já fiz aquilo, eu já fiz nananã. Nessa outra situação, porque eu tenho um padrão XYZ, eu também já alinhei assim, 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 assado. Eu já entendi que eu não preciso ter um problema grande para... Jordão, foi incrível, porque ela foi pegando tudo. Tipo assim, deixa eu fazer realmente um checklist aqui para olhar para esse todo aqui, e ter certeza de que eu não estou deixando nada no meio do caminho, né? Então eu achei isso de uma honestidade assim, tão interessante de se ver. Então quando você traz essa questão, será que é disposição mesmo? Como o Jordão disse, não me parece que é falta de disposição. Então quando está dando um problema, é olhar, isso me aproxima ou me afasta de onde eu estou buscando, de onde eu quero chegar? Quando as pessoas falam assim, eu não consigo ter o sonho grande, eu não consigo sonhar. Por quê? Porque no fundo, o sonhar, se a gente for resumir, vai fazer com que ela tenha que agir, com que ela tenha que ter responsabilidades, com que tenha que enfrentar situações e que no fundo eu não quero enfrentar. Então é melhor que eu não consiga, porque eu estou me protegendo. Aqui eu já sei. Aqui eu estou confortável nessa situação, nesses problemas que eu tenho aqui. Para que eu vou arrumar outro? Para que eu vou sonhar? Eu vou me decepcionar, vou me frustrar, não vai dar certo, então é melhor que eu fique aqui mesmo. Então, de verdade, a situação aqui é só a pontinha do iceberg. A hora que começa a descer é que de fato vocês vão encontrar. E em casal é entender os dois. E aí parecem as coisas bobas. Teve um dia que eu e o Márcio, a gente nesse processo de crescimento, e aí aconteceu uma coisa comigo, eu falei, caramba, por quê? Tá estranho isso aqui, não era para ter acontecido. Eu falei, a gente tá esticando a corda.
qual que era o meu padrão de vida sempre? Não importasse o que estivesse acontecendo comigo, podia ser a pior coisa. Se você chegasse e falasse, quero falar com você, eu fingia que nada estava acontecendo, um pouco narcisista, né? Linda, maravilhosa, estava à sua disposição, porque eu resolvi o problema de todo mundo. E aí, justamente nessa hora, eu assim, caramba, não sei o quê, meio que triste ali, 2 amigas me ligam. Do nada. Do nada. Aí começa a ligar, e eu não atendendo. Aí começa a mandar mensagem, eu não respondendo. Ligaram para o Márcio, pedindo para que eu atendesse. E quando elas começaram a ligar, sabe quando você pega assim? Aí eu falei, ó, vida testando. Aí aqui, quem falou de quebrar o padrão? Aqui eu preciso quebrar esse padrão aqui. Por quê? Senão esse problema precisa ficar maior ainda. Ali eu falei, não, eu não estou no momento de repetir o que eu sempre fiz, eu estou quebrando um padrão. Mas não parece bobo receber uma mensagem de 2 amigas? Não é tão natural? Aí eu olhar para a situação e falar, mas por que justo agora que aconteceu isso? Por que não foi ontem? Por que não foi uma hora antes? Por que agora? Este é o olhar com os óculos e estar atento. É o questionar, por que agora? Mas justo nesse momento, aí você olha para a sua vida e você fala assim, o que eu faria na minha versão antiga aqui? Gente, é 10 segundos que você precisa para avaliar rápido isso. O que eu faria? Eu ia fazer de conta que nada estava acontecendo, ia falar, fala ali, como você está? Tô ótima, e você? Né? Eu falei, não. Eu tenho a mensagem até guardada, qualquer dia eu posto, assim, elas me xingando, porque eu não atendi. E aí, eu falei, depois, assim, daí foi indo, né, entendi, eu falei assim, ó, aqui era uma possibilidade de quebrar esse padrão, a gente não quebra padrão vivida, vivendo. E parecia bobo, simples demais, mas não era. Se eu não estou atenta e se eu não quebro essa primeira etapa aqui, concorda que ia ter que acontecer uma coisa maior? Porque eu não enxerguei aqui. Porque qual era o impacto de eu não falar com elas? Talvez elas ficarem com raiva de mim, não querer mais ser minha amiga e tá tudo bem. Se for isso, está resolvido. Mas se eu estou no padrão antigo, eu ia estar preocupada. Mas o que vai pensar? Mas e não sei o que vai... Então engole toda a sua dor e vai lá. Então quebrar padrão é isso. Quando a gente está atento... Aí você vai olhando para todos esses pequenos detalhes. Faz sentido para vocês, gente? Mas... O Jordão vira Chaves, sinceramente. Bom, é um celebre e vai ser breve. Então, quando eu entrei na Aliança foi em setembro de 2023 e, de fato, era uma pessoa que já tinha perdido a esperança de tudo, né? Eu não estava programada para chorar. Pega lencinho, meninas. Eu lembro que sempre chegavam uns anúncios, né? E o Elton falava que se não resolvesse o problema financeiro, que ele devolvia o dinheiro e que ele era a última aposta. E eu acreditei, né? Eu falei, se do meu jeito não funcionou até hoje, vamos testar do jeito desse maluco, né? E aí um dos primeiros eventos do antigo GPS, né, que eu participei, tinha uma moça falando que ela se curou da bipolaridade. Eu falei, ué, isso é impossível, né? Eu ali deprimida, bipolar, 10 anos de busca de tratamento, sem condição financeira nenhuma. E aí hoje eu consigo olhar para trás e ver a utilidade de tudo aquilo, né? Na época eu fazia doutorado e eu entrei com um processo de desistência, eu já tinha cumprido os 4 anos. E aí quando eu me vi, eu estava trabalhando num call center, ganhando R$800, então não era falta de capacidade. E aí eu via que eu não tinha disposição também para fazer as coisas acontecerem, né? E por muito tempo eu usei isso como justificativa. Tinha fibromialgia, tinha bipolaridade, tinha falta de dinheiro e eu não tinha percebido que tinha muita dependência emocional, né? E aí nesse processo, eu morava aqui em Salvador, fui para uma cidade do interior cuidar da minha mãe. Se tivesse aliança naquela época, eu não teria passado por essa cilada, né? Fui cuidar dela e eu não tinha percebido o quanto a gente estava próximo, né? E ali sentada eu estava refletindo. Nesse período que eu conheci a Aliança, eu fui convidada a me retirar de 2 casas por conta da situação financeira e eu vi o quanto isso me aproximava cada vez mais da minha mãe.
E aí, logo depois que eu entrei na aliança, eu troquei de emprego, né? Eu já fui para um outro trabalho ganhando 3 vezes mais. E isso foi aumentando, melhorando, e agora já estou no 3º ano de aliança, né? Já como anfitriã há 1 ano do preparatório BA6 e hoje como aliada do BAI 4039, inclusive todos mandaram beijo. Então, nesse processo também, eu estava com um grau de obesidade elevado, já perdi 30 quilos. Uau! Eu não ia contar esse celebre, eu ia mostrar. Essa pessoa hoje não estaria aqui. Então, É você? Mentira! Sua cara é Descrição da sua bem eu não Cara, tinha permissão nem pra ser bonita. Eu achei que fosse sua mãe. eu também achei Eu que... trouxe os óculos pra provar que são os mesmos dessa foto. Tem 2 anos. Nossa, Gente, parabéns. Carol! Gente, é muito doido, né? Porque assim, essa pessoa morreu. E ela precisou morrer. Não é a mesma pessoa. Não é mesmo. Não é a mesma pessoa. De verdade, aqui você olha que você não podia, você não tinha permissão. Pra nada. Pra nada. Você não podia ser feminina, você não podia ser feliz, você não podia ser leve, você não podia ser mulher, você não podia. Eu não podia nem existir direito, porque... E aí eu vejo a utilidade do peso também, assim, dentre várias utilidades, né? Eu precisava carregar muito peso, porque quando eu fiz essa jornada de cuidar da minha mãe, ela precisa de mim, eu virei o esposo da minha mãe. Então isso foi muito pesado, porque eu tinha 2 trabalhos. Eu cuidava da casa inteira, minha mãe não trabalha. E hoje eu vejo o quanto ela ainda age como vítima, mas hoje eu tô assim, esse não é problema meu. E eu tinha medo. Quantos anos você tem, Carol? 34. E aí eu via que eu tinha muito medo, né? E até hoje eu vejo que ainda tenho muito medo, antes até das dependências emocionais. Porque eu tenho medo de, apesar de ter um perfil controlador narcisista, eu tenho medo de ser grande, medo de ser maior que os outros, então eu já ensaiei tanto ali pra mandar um celebre comigo, pra Agora gravar você um vai áudio. fazer. Hoje é uma oportunidade de quebrar o padrão. Você também. fazia doutorado do quê? Em bioquímica e biologia molecular. E agora você voltou para a tua área? Eu descobri no domingo passado É. que eu tinha abandonado um sonho, né? Quando entrei na graduação, eu queria muito ter feito gastronomia. Mas ali no papel vingador com meu pai, eu não fiz nem o que ele queria, nem o que eu queria. Uhum. Então, depois, antes do call center, né, do telemarketing, eu abri uma confeitaria e que faliu. E eu fiquei nisso por 5 anos. Eu vi ali a dependência emocional com muita gente envolvida. E eu sufoquei tanto isso que eu perdi a capacidade de sonhar. Então, eu fazia plano perfeito, e fazia plano perfeito, e fazia plano perfeito, e todo dia eu mudava porque nada me dava aquele gelo na espinha. E aí, no domingo passado, eu estava conversando e saiu de forma natural. Depois que eu parei de trabalhar com a confeitaria, uma parte de mim morreu. E aí eu percebi o quanto... Eu já tô com isso. Não tem problema. E aí eu percebi, né, o quanto eu precisei... Eu lesionei o ombro, eu engordei, eu associei que era com confeitaria, mas não era. Eu tava me punindo por viver o sonho, que não era o que meu pai queria. Uhum. Então, assim, hoje, trabalhando essa questão da dependência emocional, eu falo, tem esperança pra tudo, né? E quando eu me dei conta de que metade do meu brilho tinha ido embora ali, quando eu decidi fechar a confeitaria, eu falei, agora eu cheguei no ponto. Agora eu descobri que eu tinha perdido a capacidade de sonhar. Então, isso foi muito recente, né? Eu compartilhei com as aliadas no grupo e aí o pessoal já, o que você vai fazer? Eu falei, calma, gente, eu acabei de ter a percepção, Uhum. deixa eu processar, né? Eu só quis compartilhar ali. Então, entender, e isso eu falo sempre, até no grupo preparatório que eu sou anfitriã, a gente entende que cada um tem um tempo de processar aquela informação, né? Um tempo de absorção, mas que a gente não use isso como justificativa para não se mover também. Foi bem complicado, assim, eu estar aqui hoje, e eu vi ali no papel da vítima ainda esperando que alguém me salvasse, né? E aí eu falei, eu recebo salário dia 31, por que a Cida marcou no dia 30?
E aí eu fui olhar pra isso, né? E aí tentando uma coisa, tentando outra, e tudo dando errado. Aí eu parei e pensei assim, qual decisão eu ainda não tomei para que isso dê certo? E isso virou quase um mantra, né? Eu fiz essa provocação para as aliadas ali no grupo preparatório, no grupo que eu sou membro, né, aliada do grupo regional, e todo mundo falou, isso daí tá mudando uma chave. Às vezes a gente perde tanto tempo ali no porque eu preciso, permito e prefiro, que a gente não olha para o próximo passo. E aí, não quer dizer que uma coisa não esteja relacionada com a outra, né? Mas quando a gente não consegue dar o próximo passo, aí a gente volta. Por que eu preciso, permito, eu prefiro. Então, as duas coisas estão caminhando juntas, né? E isso tem feito uma diferença tão grande, assim, que... De verdade. Eu não sei o que eu seria hoje se não fosse aliança. Então, muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Um celebre para fazer. Tem 5 meses, no dia 5 de julho, eu e minha namorada, a Ludmilla, a gente entrou para a aliança e por motivos diferentes. Né? Eu já conheci o Elton do Corpo Explica e de repente eu comprei o Ponto Cego e eu falei para ela, comprei o Ponto Cego. E ela já estava interessada também em assistir. E a gente assistiu junto e a gente decidiu naquele mesmo momento entrar para a aliança. E durante esses 5 meses a gente tem feito caminhos de volta. Ela tem feito o caminho de volta para o feminino e eu tenho assumido, pelo menos me esforçado, tentado assumir o lugar do homem protetor, provedor e presente. E não tem sido fácil, mas tem sido feito. Boa. Eu vinha de um relacionamento lá de 2022, onde tinha uma empresa com a minha ex, e esses 3 anos foi no lugar de vítima. Quando eu saí dessa relação, batendo de um lado para o outro, e ela me desafiou. Ela pegou cachorro morto. Pegou na planta, Lud? Pegou na planta, né? Eu sei. No perfil narcisista e eu no perfil da vítima. Sei também. De lá pra cá. De lá pra cá tem sido muito momentos bom. desafiadores. Então, nós estaremos em São José, em janeiro. Boa. Aê, chamado! A gente já comprou o ingresso, mas ainda não comprou a passagem. Mas em nosso plano, a gente chega em São José uma semana antes. Vocês falaram comigo no direct? Eu falei. Eu tô lembrando dessa história. Eu sou terapeuta há 12 anos, mas há 2 meses eu migrei para mentor. E aí eu sei, né? Que é uma jornada. É uma jornada. E aí hoje eu escolho, eu decido chamar a Ludmilla. E ela falou comigo hoje de manhã, falou assim, se for lá na frente, eu vou dizer, eu sou Ludmilla, namorada de Jorge. Eu falei assim, namorada não combina. Então, eu quero aproveitar esse momento. Eu seguro. Vai. Sim, meu amor. Gente, peraí aqui não. Noivos. Eu olhando aqui para tentar entender qual que é. Aê, linda! Aê! Uhul! Viva! Se prepara para mexer. Ele estava lá atrás
do meu lado, e ele tremendo. Eu fiz, não é possível que você tá com esse frio todo. Mãe, Hoshimi, você deve estar com muito frio. Aí, não é possível que ele tá com esse frio todo, ele tremendo. Eu fiz, ele deve estar querendo perguntar alguma coisa. Aí, quando o Cida falou, eu fiz, não, gente, não tô acreditando que ele vai lá na frente. O que ele vai fazer lá na frente? Eu vou filmar, né? Eu já fui muito tempo vela. E eu ficava nas sombras da história que eu me contava. E ao contrário da Carol, ao invés de eu ter 30 quilos a mais, eu era quase imperceptível. Porque eu queria realmente me apagar. E hoje eu estou aqui me mostrando para vocês, coisa que não é fácil, trazendo para vocês um pouquinho, porque a minha expressão é através das palavras. Eu sou uma escritora, comunicadora, mentora. E eu queria só agradecer a Aliança porque vocês propiciaram para mim essa libertação e trazer à tona quem realmente eu sou. Boa! Parabéns! Você merece, não pare. O quanto que juntos nós podemos ir muito mais longe ainda, né? O quanto que juntos potencializa toda a nossa força, toda a nossa tribo, o quanto fortalece de verdade, porque é isso, é o apoio, é o olhar, é o racional, é o não ter julgamentos. Então, reverbere a mensagem, né, para que a gente consiga de fato avançar e avançar ainda mais. Muito, muito obrigada cada uma de vocês, a cada um de vocês aqui, por tanta disposição, tanta vontade, tanta transformação de vida. Eu me sinto honrada de verdade de estar dividindo aqui, de estar junto com vocês. Eu ganho muito mais do que qualquer outra coisa, não é? É isso, obrigada, viu? Obrigada.